como estamos, vamos receber o profeta de Deus, o homem de Deus, pastor Edivaldo Filho, lá da Bahia, que é o pregador desta noite. Pastor Edivaldo, sinta-se em casa e entregue tudo o que Deus mandar. Glória a Deus. Glorificado, exaltado seja para sempre o nome de Jesus. Com alegria e satisfação, eu quero cumprimentar a igreja do Senhor com a paz do Senhor Jesus. Dizer que para mim é uma alegria retornar ao Amapá, desta feita para participar do jubileu de diamante da Semeadap, a convite do meu amigo pastor Lúcio Francis, a qual eu quero externar minha gratidão pela confiança de me entregar o púlpito da igreja que ele pastoreia, para que eu possa transmitir uma palavra de Deus. A igreja do Amapá está em chamas. Há um mover de Deus nesse estado. E quando alguém questiona o que será da nossa igreja daqui uns anos, aí eu convido você, venha ver os que estão sendo preparados para dar continuidade ao trabalho. Há uma geração sendo formada para fazer a diferença nesta nação. Eu estive ministrando recentemente em Brasília 8.000 adolescentes. No outro dia eu fui para Aracaju, 10.000 jovens. E o que é que eles querem? Ser usados por Deus nesta geração. Eu quero que enquanto você encontra o texto, João capítulo de número 4, versículo de número 1 ao 3. E logo em seguida, Atos dos Apóstolos, de número 16, versículo de número 10. Eu quero glorificar a Deus pela vida da diretoria da convenção, na pessoa dos vice-presidentes, pastor Gaio, pastor Jacó. Eu tive o privilégio de estar em Laranjal do Jari, na convenção. Louvar a Deus pela vida da esposa do pastor, a missionária Lúcia, que hoje nos recebeu com tanto carinho lá no trabalho com as mulheres. Quero louvar a Deus pela vida do cantor Emerson, dos pregadores que aqui estão, homens que Deus tem levantado para fazer a diferença nesta nação, pastor Reginaldo, pastor Juliano, o grande amigo pastor, o nosso mestre, né? É o pastor Douglas, que é um apologeta, um servo de Deus, e o nosso querido pastor Eliseu, que está formando aí uma geração para amar missões. Quem não ama missões está com defeito de fabricação. Tem que voltar para a assistência técnica do céu para passar por um concerto. Glória a Deus. Louvar ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito. Por favor, abra comigo a Bíblia no primeiro texto. João capítulo 4, versículo 1 ao 4, perdão. Antes que me esqueça, trazer a saudação do meu presidente, pastor Valdomiro Pereira da Silva, que sabendo que viria ministrar aqui, mandou um abraço para o pastor Lúcio Francis e para toda a igreja no Amapá. Diz o texto: e quando o Senhor entendeu, diga comigo, entendeu, que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 10. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 10. Diz o texto: e logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia,
concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Diga comigo, concluímos. Eu gosto de pregar uma mensagem temática. No meu entender, a mensagem temática, ela fica mais fixada e fácil de ser lembrada. Então eu gostaria que você repetisse o tema da mensagem esta noite. Entenda a visão para não comprometer a missão. 1, 2, 3 já. Entenda a visão para não comprometer a missão. Antes de sentar, diga para no mínimo 2 irmãos este tema. Entenda a visão para não comprometer a missão. Pode tomar o vosso assento. Glorifico a Deus pela vida do pastor Robson, que tenho a alegria de estar novamente com ele, e o querido pastor Jacó, que nos conduziu estes dias. Meus queridos, eu tenho um compromisso neste altar. Primeiro, não me delongar muito. Segundo, entregar tudo que Deus colocou em meu coração. O texto de João, capítulo de número 4, ao meu ver, é um dos textos mais completos para estudarmos sobre missões e evangelismo. Porque aqui não é um discípulo de Jesus que está nos dando o exemplo. Aqui neste texto é o dono da igreja que está nos mostrando qual deve ser a visão que a igreja deve ser movida. Preste bem atenção e atente para esta palavra introdutória. Neste texto, o Senhor Jesus nos dá uma lição preciosa. E que lição é esta? A visão que nos move, ela não tem preconceito. A visão que nos move, todos podem ter acesso ao Evangelho. Não há ninguém que fica excluído, a não ser se não quiser entender a mensagem. Mas não existe lugar, nem pessoas que estão fora do projeto, da visão do dono da igreja. O dono da igreja, na ata de fundação, ele já colocou 2 coisas elementares. Primeiro, ele diz: eu edificarei a minha igreja. A igreja, apesar de ser mantida, administrada, gerenciada, comandada por homens, seja a sua liderança maior ou a liderança de departamentos, a igreja é mantida também por pessoas que ofertam e dizimam, mas ela não é nem de quem lidera e nem de quem dá a oferta. A igreja é daquele que morreu e ao 3º dia ele ressuscitou e está à direita de Deus. Me incomoda profundamente com o movimento que tem surgido. As pessoas querem mostrar de quem pertence à igreja. Tem alguns lugares que fora da igreja já tem a foto dos donos. Os donos que pensam que têm a posse e o controle da igreja de Jesus Cristo. Mas a igreja que vai subir para o céu, ela não é do homem. Por isso, ela é indestrutível. Ninguém destrói a igreja. Ninguém cala a igreja. O Império Romano tentou. Um dos imperadores mais sanguinário da história foi Nero. Ele tentou, ele tocou fogo em muitos exemplares, incendiou crentes para o espetáculo em Roma. Nero já foi, e a Semeadap está completando 60 anos, e a igreja continua de
pé. Na ata de fundação ele é o dono, e na ata de fundação ninguém toca na igreja. Esse texto de João capítulo 4, aqui é um entendimento que o Senhor tem. A visão que move a igreja não é a visão humana, não é a visão egoísta, não é a visão de quem quer holofotes para si. Se você quer brilhar, aqui não é o lugar. Aqui só tem brilho para a estrela da manhã, o dono da igreja. Pastor, e aonde o Senhor prova isto? Eu provo isso no primeiro versículo. Os fariseus estavam trazendo o elogio para Jesus, e eles estavam dizendo: este homem é maior do que João, este homem batiza mais do que João. Olhe para mim, se fosse muitos de nós, a gente batia no peito e dizia: eu sou o cara. Jesus olhou e disse: querem mudar a minha missão. A minha missão não é ser aplaudido, a minha missão não é ser paparicado, a minha missão é salvar todos quantos se havia perdido. Deixa eu dizer algumas verdades, com todo respeito e temor, mas esta noite Deus me deu algumas palavras de verdade que vai tocar em alguns, e eu vou lhe dar um aviso: quando a palavra tocar em você, não fecha a cara não, porque se você fechar a cara, todo mundo vai perceber que é com você. Disfarça, levanta a mão da glória, porque eu vou entregar o rolo todo aqui esta noite em Santana, no Amapá. Esta palavra o Senhor estava dizendo: vocês querem me comparar com João? Essa não é a visão do reino. Aqui não é competição, aqui é cooperação. Quem quer competir, vá para o estádio. Aqui é corpo, a mão não briga com a outra, nem com o pé. Aqui não tem mais importante, aqui todos têm uma função no reino. E se o diabo tentar massagear teu ego para dizer que você é melhor que alguém, diga para ele: você está repreendido, Satanás. Eu sei da onde Deus me tirou e para que foi que ele me levantou. Oh glória, aleluia. Olha para esse irmãozinho que está do lado e diga: cuidado para não se achar vaso, cuidado para você não pensar que é a última Coca-Cola do deserto, cuidado para você não pensar que você é o Jesus Júnior da igreja. Essa obra só não anda sem o dono, mas sem eu ela anda. Aí Jesus diz uma coisa linda, pastor Felipe. Ele diz: enquanto vocês estão comparando, eu tenho uma visão. E qual é a minha visão? Cumprir a missão. E qual é isto? Aí o texto diz que ele vai para Samaria. Para a gente entender isso aqui, a gente tem que conhecer Bíblia, porque para conhecer João capítulo 4, vai ter que entender a divisão do reino de Israel. Para entender João 4, vai ter que voltar em Gênesis para entender o poço de Jacó. Olhe para mim, na época de Roboão houve uma divisão. Deixa eu falar uma verdade: liderança se resume em uma palavra: habilidade. E Roboão não teve habilidade. Outra coisa, cuidado em quem te aconselha, porque às vezes quem te aconselha quer te destruir. Ouça quem te contraria, porque quem te contraria te diz a verdade. Cuidado com essa gente, principalmente vocês jovens que ficam te paparicando. Não, você é demais, você é o cara. Prefiro o Mardoqueu que puxa a tua orelha e diz: se levanta e toma cuidado.
E Roboão não prestou atenção. Eu vou dizer uma verdade: treiteiro tem em todo lugar, mas treiteiro só tem vez aonde não tem lida com habilidade. Aonde tem lida com habilidade, o treiteiro vai fazer igual Simei, vai ficar escondido esperando a oportunidade. Mas Deus não vai deixar a oportunidade chegar para quem quer dividir a igreja do Senhor. Jeroboão é a espécie de pessoa que quer uma oportunidade para dividir. Na época de Salomão, ele não teve oportunidade. Oh, meus irmãos, está faltando em alguns lugares homens de coragem para botar Jeroboão no lugar. Está faltando em alguns lugares homem de verdade como Paulo, que disse para Bar Jesus: ó filho do diabo, você não vai atrapalhar a missão que eu vim fazer aqui. E eu recebo uma palavra profética para dizer ao Amapá: todos aqueles que tentar parar a missão dessa igreja, Deus vai pará-lo, porque ninguém vai deter o avanço da Assembleia de Deus do Amapá. Preste bem atenção, ele consegue, por falta de habilidade de Roboão, dividir o reino. Reino do norte, reino do sul. No reino do norte foi idolatria, no reino do norte foi homens amantes de si mesmo, mas no reino do sul tinha adoração. É melhor estar no lugar que não tem muita folia, mas tem palavra, do que onde tem muita folia e a palavra não tem. Deus não olha quantidade, Deus olha sinceridade. E aí o texto diz: olhe para mim que eu vou lhe dar a característica principal do rebelde. O rebelde, ele quer tirar a ovelha da igreja e tirar ela de seguir o seu pastor. O que foi que Jeroboão fez? Chegou no Monte Gerizim e construiu um templo. É claro que há uma divergência se foi ele mesmo, mas foi na época da divisão. E qual era o objetivo? Para que o povo não descesse para Jerusalém para adorar. Satanás tem raiva da adoração, Satanás tem raiva de culto como este, porque este não é um culto normal, aqui é um culto ao Deus Todo-Poderoso. E vou dizer algo para você: dá o maior glória que você já deu esta noite. O ambiente está propício para milagre. E eu vou lhe dizer por quê. Tem palavra e tem adorador na casa, e o dono da igreja está presente. Eu estou sentindo graça, eu estou sentindo graça neste altar. Olhe para mim, preste atenção que eu preciso correr. Eu não vou sem enfadonho, só vou entregar tudo que o céu ministrou ao meu coração. Olhe para cá, ele dividiu, e a Bíblia diz que ali começou uma cisão. Pastor Juliano, ali começou uma briga. Quando Jesus chega a João 4, já tem 500 anos de briga. É confusão para todo quanto é lado. Para você ter ideia, um judeu legítimo, ele não queria nem encontrar samaritano. Para o judeu legítimo, samaritano era a lenha do fogo do inferno. O samaritano, em contrapartida, virou um idólatra, porque eles não iam para Jerusalém e adoravam no Monte Gerizim. Mas tem mais, eles se transformaram oposição ao povo de Deus. Olhe para mim, na política tem que ter oposição, mas na igreja não pode ter oposição. Pergunta para mim, por quê, pastor? Não, eu só revelo mistério para quem está animado. Bora, pergunta por quê, pastor? Porque quem faz oposição lá fora está lidando com o homem. Quem faz oposição aqui dentro está lidando com o dono da igreja, que é o Todo-Poderoso. Cuidado! Para você não achar que pode falar o que quiser, mas isso é para mais na frente. Eu estou preparando seu coração para o que Deus vai falar aqui ainda. É só a introdução. Sacode seu irmão e diga: prepara o coração que está vindo chumbo grosso aí. É só para você ficar ligado o que Deus vai falar aqui esta noite. Olhe para cá, a Bíblia diz que eles passaram a não suportar. Pastor Jacó, quando um judeu legítimo precisava se locomover da Judéia
Judeia para Galileia existia 3 caminhos. Primeiro caminho, o caminho da Pérea. Segundo caminho, o caminho da costa. Terceiro caminho, o caminho de Samaria. Pastor Lúcio Francis, era o menor caminho. Colocando aqui para você entender, é como se fosse 3 dias de viagem. Os outros caminhos duplicava a viagem. O judeu olhava e dizia: eu duplico a viagem, mas eu não passo por Samaria. O líder religioso olhava e dizia: eu vou pela Pérea, mas eu não passo por Samaria. Aí o Verbo encarnado, o Todo-Poderoso, o Maravilhoso, o Conselheiro, o Deus Forte, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre, o que levanta e ninguém abate, e o que abate ninguém levanta, olhou e diz: você não quer passar, mas eu vou passar por Samaria. Eita glória! Eu vou dizer aqui algumas coisas. Tem gente querendo ser um vaso, mas a visão é preconceituosa. Não acredita que Deus restaura, não acredita que Deus levanta, e não acredita que Deus perdoa. Se a tua visão é humana, tu é vingativo. Se a tua visão é do céu, tu é perdoador. Se a tua visão é humana, tu sentencia as pessoas. Mas se a tua visão é do céu, tu prega restauração. Eu costumo dizer, pastor Gaia, que existe alguns irmãos que até a metade do culto ele é crente, da metade do culto em diante ele é muçulmano. Como assim, pastor? Quando ele vê Deus levantar alguém que ele não concorda, ele fica Alá, Alá, Alá. Um dia desse estava caído, agora está pregando Alá, Alá não, foi Jesus que foi na Samaria. Quem pode levantar a mão e dar barulho pentecostal aqui? Eita glória, eita glória. Agora olha para mim. A missão da igreja, ela tem que estar encaixada com a visão do dono dela. E qual é a visão? Deus não quer que façamos tronos. Deus quer que elevemos pessoas ao trono. Tem muita gente querendo trono para si. A visão humana não quer sair. A visão humana quer criar feudos e torres de Babel. Agora olha para cá que eu vou dizer uma verdade. Quem não obedece Atos 1:8 vai ter que obedecer Atos 8:1. E vou explicar. Atos 1:8 é o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu tenho um livro que você pode inclusive adquirir, tem alguns sobre a missão, está lá no lugar do centenário, que eu digo o seguinte: é uma anomalia ministerial. Você vê obreiro que não gosta de missão. Já que é uma convenção, eu vou falar algumas coisinhas aqui, pastor, não me leve a mal não. Tem obreiro que bate no peito e diz: eu não gosto de missão. Missão não é para gostar, missão é para fazer, é ordem. A Bíblia diz que Jesus disse: ide. Jesus não disse assim: quando você quiser. Aqui não é quem quer, aqui você não manda, aqui você não precisa entender, aqui você tem que entender: Ele é Senhor e eu sou adorador, Ele manda, eu obedeço, Ele é Senhor, eu sou servo. O que é que diz Atos capítulo 8? Não quer sair numa boa? Vai sair naturalmente. Na Bíblia é o seguinte: ou você obedece a chamada naturalmente, ou você vai obedecer naturalmente. Deus sabe aonde tocar para tirar a gente da zona de conforto. Aí Jeová ficou olhando no céu. Eu acho lindo isso aqui, pastor Lúcio Francis. Deus não fica atrás de ninguém. Eu te chamei, cadê esse? Levanta. Não, Deus chamou Jonas e disse: vai para Nínive, meu filho. Ele olhou e disse: não vou, eu vou para Tarsis. Deus olhou e disse: tranquilo, você acha que manda na sua vida? Eu vou mostrar a você quem é que manda no céu, quem é que manda na terra, quem é que manda no mar,
quem é que manda no homem? Deus só precisou mandar 3 mensagens. Pastor Eliseu, 3 mensagens. Olhe para mim, se fosse hoje, Deus mandava 3 zap. Um zap para o vento, um zap para o mar e um zap para o hotel. Deus mandou um vento, um zap para o vento. Sopre, meu filho, aonde está passando aquele navio. Deus disse para o mar, a mensagenzinha, o zap chegou. Sopre, fique furioso. O mar ficou furioso. Mas o melhor é a mensagem que Deus mandou para o hotel. Fez uma reserva de 3 diárias, ainda avisou a recepção: não precisa fazer a ficha que o fugitivo já vai passar direto. Eu acho lindo, eu acho lindo. Gente que diz assim: eu nunca vou ser isso. E Jeová dizendo: eu sei como fazer tu querer. Eu descobri, Jesus não força ninguém fazer. Ele mexe na gente e a gente vai sem querer. Tem gente que diz assim: eu nunca vou para missão. Aí Jeová toca, aperta. Aí ele chega um dia no hospital, o médico diz: senhora, eu não sei o que está acontecendo. A senhora está com um problema, mas não tem como resolver. Aí ela lembra e ela faz uma oração assim: Deus Todo-Poderoso, se tu me tirares daqui, eu vou. Ó que lindo, irmão, ó que lindo. Eu acho que Deus aperta mais um pouquinho e diz: fala mais alto para eu ouvir. Aí a gente perde a pose, porque a gente só tem pose enquanto está numa boa. Quando a gente, Deus pega, a gente acaba a pose. Tem uns irmãos que tem pose até para dar glória. Glorificado seja o nome de Jesus. Está na bênção. Deixa Deus te apertar para tu ver se tu não diz: oh glória! Tem uns que mudou, até depois que conseguiu ficar melhor de vida. Tem gente que tinha uma bicicleta, dava cada glória. Comprou uma moto, mudou, glória. Agora comprou um carro. Tem uns que mudou também no ministério. Não era membro, adorava, chorava, dava glória. Foi consagrada diácono, glorificado. Foi consagrada presbítero, louvado. Foi consagrada evangelista, aleluia. Foi consagrada pastor, Um dia desse eu estive num lugar e eu achei estranho. Uma irmãzinha ficou na frente, cló, 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 cló. Eu digo: meu Deus, cló, cló, o que é isso? Aí depois que acabou o culto eu perguntei: pastor, e o que é aquele negócio de cló, cló? Ele disse: pastor, tá assim metida. Depois que fez um curso, tá assim, toda se achando. Pega na mão do irmãozinho e diga: se não descer, papai derruba, viu? É melhor descer, é melhor descer, é melhor se humilhar. Aqui não tem ninguém melhor que ninguém. A Assembleia de Deus é pentecostal. Abra essa boca para extravasar. Aí Deus diz assim: ó, Atos 1:8, vai numa boa. Vá, Robson, prega, Robson. Aí Robson diz: não, porque não sei o que, papai, eu tenho minha vida, eu tenho meus sonhos, eu tenho meus projetos. Aí Jeová diz: aperta, Robson. Aí Robson diz: aonde é, Senhor? Para onde é, Senhor? Aí o texto diz, Atos 8:1, quem não quer cumprir Atos 1:8 vai se deparar com Atos 8:1. E o que aqui diz Atos 8:1? E por causa da perseguição que sobreveio aos cristãos em Jerusalém, eles saíram e foram para onde? Para o que estava dizendo Atos 1:8, Samaria, Judeia, até os confins da terra. E papai dizendo: que lindo, vai ou não vai? 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 Eles foram. A mensagem é curta. Quem já me ouviu pregar sabe, eu sou um pregador simples. Tem pregador que é muito cheio de protocolo: saúdo, amada, inerrante, infalível, morena, queimada, com o sol da justiça. E as velhinhas dizendo: para de besteira, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Aqui o importante não é a voz do pregador, nem a minha oratória. O importante aqui é que Deus tem que falar na minha boca com você. Se Deus não falar, eu não preciso estar de pé. É igual o irmãozinho que falava tão difícil. Aí chegou numa roça, o irmão tudo simples, ele disse: abra seu pavilhão auricular. Aí tinha 2 velhinhas assim, um olhou para a outra e disse: tu vai abrir? Eu não abro. O que essas velhinhas entendeu, eu não sei, mas firmou.
Aí ele continuou pregando, daqui a pouco eles vai cair uma precipitação pluviométrica celestial. A velhinha disse: olha minha filha, se você quiser ficar, você fique. Agora eu estou indo embora, esse homem é perigoso. Por favor, daqui a pouco eu vou começar a concluir. Levante a sua mãozinha direita para o céu, no terceiro andar, e fala o primeiro tópico da mensagem, que é entender a visão para não comprometer a missão. Diga comigo: decodifique a visão. Mais uma vez. Olha que coisa linda, como a Bíblia é perfeita. João 4 se encaixa com Atos 16. João 4 diz assim: e quando Jesus percebeu que os fariseus estavam querendo fazer comparação, o texto diz: ele entendeu que tinha que sair dali e ir para Samaria. Quer ficar disputando, meu filho? Fica aí, eu estou indo cumprir minha missão. Eu vou passar em Samaria. Agora olha para mim, entendeu? O problema é que tem gente que não entende nada. Tem gente que para entender, Deus tem que pisar no pescoço, quebrar 3 dentes. Aí ele dizia: pai, Deus está querendo alguma coisa comigo. Porque tem gente que é igual Jacó. Ele está num culto, o culto está pegando fogo, é anjo descendo, anjo subindo, escapulindo da escada. Aí depois que acaba tudo, ele diz: e o senhor estava aqui e eu não sabia. Aí ele pagou o preço lá na casa de Labão. Quando ele volta no Val de Jaboque, ele olhou e disse: agora o senhor pode me matar, mas eu só te largo quando tu me abençoar, porque eu perdi a primeira chance. Decodificar é interpretar o significado de palavras ou sentenças. Jesus entendeu que não era para ficar mais ali. Olhe para cá, eu observo o texto de Atos 16. O que é que diz o Atos 16? O texto diz assim: e Paulo queria ir para a Ásia, mas o Espírito o impediu. Isso aqui é uma coisa muito linda. Tem gente que gosta de entender tudo. No reino de Deus tem coisa que você não vai entender. Você tem que pegar o código. Olha para o seu irmão e diga: pega o código, irmão, pega o código, você tem que entender. Quer ver uma coisa? Quem foi que disse a Davi que ele era matador de gigante? Ele chegou na guerra como menino de recado. Agora onde foi que ele pegou o código? Começou a queimar dentro dele. Quem é esse cara que está afrontando meu Deus? Que esse cara está pensando o quê? É por isso que tem coisa que tu sente e outro não sente vendo a mesma coisa. É que o código foi liberado para você. Aí você começa... Agora tem um segredo: quando o código for liberado para você, você tem que decodificar, mas nunca parta para cima. Procure sua autoridade. Todo lugar tem uma autoridade. Respeite a autoridade. Tem uns garotinhos aí que começou a pregar, recebeu o código e pensa que já é o pregadorzão. Não, você tem pastor, bebê. Você tem culto de doutrina, bebê. Você tem quem dá satisfação, bebê. Você tem que se humilhar.